A paz do Senhor Jesus Cristo a todos os irmãos seminaristas do Instituto Bíblico Ebenezer. Estamos aqui para mais uma videoaula e desta feita estaremos concluindo o nosso módulo de batalha espiritual. Esperamos que Deus possa falar ao coração dos irmãos e dar instruções divinas para a vida de cada um de vós, a fim de que tenhamos uma vida vitoriosa na presença santa do Senhor. Bom, capítulo de número 5, ele vai se concentrar no seguinte tema: os alvos de ataques infernais. Temos aqui as três principais maneiras usadas pelo diabo para atacar as pessoas. Bom, primeiro ponto diz que ele se opõe. E temos aqui uma definição etimológica que já abordamos, mas abordaremos mais uma vez. Nunca é demais falarmos acerca desta definição tão importante para nós, etimologicamente falando, né? O nome Satanás, já falei para os irmãos, é um nome hebraico, vem da palavra Satã, né? E quer dizer adversário. Alguns homens na Bíblia, inclusive Ben-Hadad, por exemplo, ele é tido como um Satã, né? Porque todo adversário, todo aquele que se opõe é um Satã. Mas é claro que isso não exclui a possibilidade da existência de um Satã espiritual, de um ser maligno que se opõe contra Deus e a obra de Deus e aos servos de Deus. E temos a palavra grega diabolos, que é acusador, caluniador. Isso é uma parte importante você saber, né? Há uma cegueira na mente dos incrédulos, conforme já falamos aqui, um texto foi bastante citado nessas videoaulas, que é de 2 Coríntios 4:4. Então, por ele se opor, ele cega os incrédulos, e uma vez cegando os incrédulos, nós vamos ver que esse fato é muito constatado pelos missionários no campo. Os missionários, quando vão ao campo para pregar e evangelizar, eles constatam que há uma cegueira muito grande nas nações para as quais eles foram, para as terras, até mesmo aqui na nossa região, no nosso Rio de Janeiro, ou mesmo nos estados brasileiros, há uma cegueira, né? Nós vemos tanta idolatria em torno de alguns seres aí, de padres, né? O caso lá da adoração ao Padre Cícero. Olha, é uma coisa terrível. Se você falar mal lá do Padre Cícero, lá no Ceará, possivelmente você pode incorrer até em risco de vida. Tamanha é a idolatria, tamanha é a cegueira que estas pessoas estão. Isso devido à ação de Satanás. Então isso é uma oposição. Uma outra coisa que nós lemos é que ele acusa. A Bíblia fala-nos no livro de Jó, no capítulo 1, verso 1, das qualidades de Jó, que ele era reto, ele era íntegro, ele temia Deus, ele se desviava do mal. Mas nós vemos que nesse intercurso aí, nesta vida tranquila, de retidão, de justiça, de desvio do mal, aparece esse acusador, dizendo para Deus: olha, tudo isso ele faz porque tu destes a ele muitas coisas, muitos bens, ele tem uma família maravilhosa, ele tem dinheiro, ele tem tudo que ele quer comprar, ele pode. E Deus permite que Satanás tente Jó. Alguns falam que Deus ali estava fazendo uma aposta com Satanás, mas na realidade Deus, que é onisciente, que conhece todas as coisas pela sua presciência, que está na sua onisciência, Deus conhecia e conhece todo o caminho do ser humano, e conhece o coração do homem, e até onde o homem pode aguentar, e até onde o homem pode ir. E ele permite que Satanás tente Jó, porque Deus sabia que Satanás iria se frustrar e seria derrotado pelo testemunho de vida de Jó. Isso nos mostra que as tentações, as lutas, as dificuldades, as tribulações, elas podem sim ser vencidas por nós, porque Jó nos demonstra isso. Bom, livro de Apocalipse, capítulo 12, verso 10, de geração em geração, está na página 71, de geração em geração no decorrer dos séculos, o diabo continuou o mesmo. Ele é chamado de acusador dos nossos irmãos, que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Então, irmãos, isso não vai mudar. Essa realidade do diabo como acusador, ela não vai mudar. O diabo sempre vai acusar
e sempre continuará acusando. Então, isso é algo que nunca vai mudar, jamais. Satanás acusa o adúltero a fim de insinuar que o pecado dele é imperdoável. Ele sopra no ouvido daquele que foi homossexual, dizendo que ele não tem como ter mais correção, não tem como ter mais perdão, que ele se converteu para nada, né? Ele fala no ouvido daquele que mentia, dizendo, olha, tá perdendo tempo, você nunca vai deixar de ser mentiroso. Ele sopra no ouvido daquele que bebia, que jogava, que fumava, que se drogava, dizendo, olha, tu vai ter que voltar para lá, que lá é o teu lugar, porque você não vai conseguir vencer. Isso é a forma que ele tenta, acusando e dizendo, você é um pecador, não adianta, não tem jeito, é assim que ele age. Mas graças a Deus que nós temos um advogado junto ao Pai, não é? Segundo diz 1 João, capítulo de número 2, versículo 1, diz que nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Glória a Deus, né? Jesus, ele pode, literalmente falando, dar-nos paz de espírito e confortar o nosso coração e colocar no nosso coração a certeza do perdão de Deus, de que nós, mesmo tendo cometido os piores pecados, mesmo que nós tenhamos feito coisas terríveis, o Senhor pode perdoar todos os nossos pecados. A Bíblia diz que é Ele quem sara todas as nossas enfermidades e é Ele quem nos perdoa todos os nossos pecados, não é? Diz lá o Senhor, vinde, pois, e arrazoemos, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos, ainda que sejam como o carmesim, se tornarão como a lã. Então Deus, ele mostra a sua bondade e misericórdia, perdoando os nossos pecados, por piores que sejam. Bom, Satanás também tem uma outra estratégia na batalha espiritual, imita Deus, ele é imitador de Deus, né? Ele caiu porque quis ser igual a Deus, segundo nos conta lá o livro do profeta Isaías, capítulo 14, que já citamos aqui, e Ezequiel 28. Ele queria se comparar a Deus, ele anelou ter o poder que Deus tinha, ele desde então veio e vive imitando Deus, ele faz sinais, prodígios, maravilhas, mas todos de origem diabólica, todos de origem enganadora, mentirosa, falsa, não é? Para que os homens possam, por meio desses milagres falsos, adorarem-no, caírem na sua rede, no seu laço, não é? Isso é algo que temos que estar bastante cientes. Nós lembramos que lá em Êxodo capítulo 7, versículo do 10 a 12, Faraó lhe chamou alguns magos, que o apóstolo Paulo revela os nomes deles, escrevendo a sua carta lá a seu filho na fé Timóteo, chama-os de James e Jambres, era o nome dos magos que estavam ali opondo-se a Moisés. E eles imitam até algumas pragas que Deus lança sobre Israel. Depois de um certo tempo, que o diabo não pode imitar tudo que Deus faz, porque é impossível. Ele tem poder, mas ele não é todo-poderoso, só Deus é todo-poderoso. Por isso, nunca queira equiparar Deus e o diabo no mesmo patamar. Isso é algo inexistente, nunca queira fazer isso, tá bom? Então, os magos mesmo reconhecem que coisas que Moisés estava fazendo, eles não conseguiam fazer, e eles dizem, olha, não podemos replicar, não podemos imitar, isso daí é o dedo de Deus. O próprio diabo, por meio daqueles magos, reconhece sua limitação e mostra que o dedo de Deus é quem faz coisas que o diabo não pode fazer, tá bom? O diabo também limita os princípios divinos. Nós lemos em Gálatas, capítulo de número 6, verso 6, que o apóstolo Paulo, Gálatas capítulo 1, me desculpem, verso 6, Paulo fala o seguinte, admiro-me que de vocês e estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguir outro evangelho. Então, vemos aqui que Paulo está alertando-nos de um outro evangelho. E que outro evangelho seria esse, pastor Ricardo? Olha, um evangelho que não é o de Cristo. É um evangelho, consequentemente, satânico, diabólico, já que é outro evangelho, né? E a palavra outro aqui é diferente daquela palavra que Jesus usa para falar do Espírito Santo. Jesus falou que ele iria para o Pai, mas enviaria outro Consolador,
outro Consolador. Aí alguém pode falar, poxa, Paulo está dizendo aqui que está seguindo outro evangelho, então o evangelho é a mesma coisa, né? Jesus falou que enviaria outro Consolador, mas acontece que existem palavras dentro do idioma grego que elas definem melhor para nós nesses quesitos. Quando Jesus fala de um outro Consolador, Jesus está usando a palavra ali no grego, que é a palavra aloes. Aloes. E existe uma outra palavra grega que é a palavra heteros, né? A palavra heteros significa um outro, mas diferente no gênero, na maneira de ser, enfim, que não tem os mesmos propósitos, a mesma visão, a mesma definição, tá? E a palavra aloes significa outro do mesmo tipo, da mesma forma, com o mesmo poder, com a mesma ideologia, com a mesma graça, com a mesma bondade, tudo isso o Espírito Santo de Deus é. Mas esse outro evangelho é um evangelho heteros, é um evangelho diferente, que não é o de Cristo. Então tenha certeza disso, tá? A humanidade, irmãos, ela está com fome de Deus. Por isso que Satanás ele logra êxito em enganar as pessoas, em fazer com que as pessoas creiam na operação da mentira e do erro. Então cabe a nós não trocarmos o Senhor, que é a fonte das águas vivas, por esse imitador barato, por esse imitador que não tem nada de Deus, nada do poder de Deus. Vamos pedir a Deus para sempre nos guardar, nos proteger, para que nós não caiamos nas malhas e na rede de Satanás. Até daqui a pouco para a continuidade da nossa videoaula. Graça e paz, até já, shalom.